Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo sobre Elden Ring em que eu conto um pouco sobre a minha primeira experiência com ele e um pouco sobre a lore dele. E no papo reto foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Para um primeiro vídeo lançado no canal eu não achei que ele ia ter a repercussão toda que ele teve. E lá pro meio do vídeo eu mencionei a existência de duas DLCs e hoje o vídeo é sobre uma delas. Bora lá! Eu já começo falando que eu não tenho palavras pra descrever o quão incrível essa DLC é. Como mencionado no meu vídeo sobre Elden Ring, em que a From Software acerta nos cenários de apresentação do game, com essa DLC não é nem um pouco diferente. Essa vista do cemitério te deixa perplexo por te mostrar o que você tá vendo. E não só exatamente essa vista do cemitério, mas diversas áreas do jogo que casam perfeitamente com a vibe que aquele lugar quer passar. Áreas que são mais sombrias e tem uns bichos mais tenebrosos, áreas que são muito mais claras e vivas e nem aparentam estar no mesmo mapa das outras. E claro que da mesma forma que foram feitas as DLCs de Dark Souls, em que o nível presente na DLC ela é muito maior em comparação ao jogo base, com Elden Ring também não foi nem um pouco diferente. Já foi uma puta dificuldade matar o Mohg, que puta que pariu, nunca vi um bicho tão chato pra matar. Aí tu chega na DLC e se depara com umas coisas assim. Ai, nossa senhora. Mas enfim, dificuldade com Souls-like é uma coisa que a gente já tá acostumado, um rage ou outro é normal, e essa DLC tem coisas muito mais interessantes pra serem exploradas. Ainda mencionando o vídeo de Elden Ring, porque ele é a chave pra esse vídeo tá acontecendo, eu descobri que o mesmo cara que fez livros que inspiraram a história de Game of Thrones foi o mesmo que ajudou o Miyazaki a construir a história desse universo de Elden Ring. Então é um puta caso de família envolvido na lore, e isso é muito perceptível, tá ligado? A DLC gira totalmente em torno do Miquella. Miquella é um dos personagens mais enigmáticos de toda a história do jogo, e apesar de ter nascido com um talento extraordinário pra magia e pra criar milagres, Miquella carregava uma maldição. Ele nunca poderia envelhecer, ficando eternamente preso à sua forma de criança. Mas mesmo assim, ele era considerado o mais brilhante entre os chamados Impérios, que são seres escolhidos como sucessores de Marika como divindade. Então, obcecado por encontrar um caminho para um mundo melhor, Miquella ele buscava criar uma nova versão da Erd Tree, uma árvore que pudesse oferecer salvação sem o peso e a corrupção do poder divino atual. Só que o seu destino foi interrompido quando o Mohg, que queria ser deus do sangue, sequestrou ele. O Mohg via em Miquella a chance de legitimar o seu próprio reinado, tentando transformá-lo em seu consorte, mas o encontrou em estado de sono profundo dentro de um casulo. Então o otário do Mohg não conseguiu fazer o que ele queria. Assim, na história principal, Miquella nunca aparece na sua forma adulta, permanecendo sempre como uma promessa de poder e mudança que nunca chegou a ser concretizada. A sua figura se tornou enigmática dentro do jogo base, tanto pelo potencial divino que ele aparentemente carregava, quanto pelo mistério que envolve o que ele poderia ter feito caso ele não tivesse sido capturado. E um enredo da Shadow of Erdtree é construído em cima disso. No jogo base, como eu falei, a gente encontra Miquella preso dentro de um casulo em sono profundo, sequestrado pelo Mohg. Só que na Shadow of Erdtree nós descobrimos que Miquella abandona seu corpo físico para seguir em direção ao Reino das Sombras, um lugar oculto separado do mundo da Erd Tree. Esse reino tem ligação com Marika porque foi lá que ela viveu parte da sua história. A DLC mostra que Miquella não estava apenas tentando criar uma nova árvore, mas também um novo mundo, livre das regras da Ordem Dourada. Para isso, ele se desprendeu de sua forma de criança e do casulo, deixando para trás o corpo frágil e partindo em busca desse sonho no Reino das Sombras. E você, ao entrar na DLC, você tá praticamente seguindo os passos do Miquella, explorando as consequências da sua jornada e descobrindo o quanto que ele influenciou pessoas e lugares nesse novo mundo. Ou seja, a Shadow of Erdtree não é exatamente algo que ele criou, mas sim toda a sua tentativa de construir um futuro novo. E você testemunha isso através desses rastros e tentativas de escolha. No jogo você encontra essas cruzes que deixam uma mensagem, e esses são os passos, os rastros de Miquella. Me instiga muito como a From Software, além de ter ideias inovadoras, ela sabe reaproveitar o máximo de coisas que ela já criou. Um exemplo disso é a movimentação de Dark Souls 3, que foi totalmente reciclada do Bloodborne, e isso não é uma crítica, a movimentação desse jogo é muito boa. E na DLC, eles inovaram no mapa, que no jogo base era marcado por planícies, e agora é algo totalmente montanhoso e que você gasta muito tempo quebrando a cabeça e explorando como chegar a tal lugar. Mas quando eu falo que a From Software sabe extrair o máximo de coisas que ela já criou, eu quero dizer exatamente e especificamente sobre a chama frenética.
A chama frenética no jogo base é de certa forma uma coisa mais oculta. A chama frenética ela é representada principalmente pelo trio dos três dedos, que fica escondido debaixo da capital de Lendal. Se você se deixar ser marcado por elas, tu recebe a marca da chama e abre caminho para um final da Friends in Flame, em que você basicamente incendeia tudo em um apocalipse de fogo caótico. O que muda é que na DLC a From Software decidiu expandir muito mais esse assunto. Agora a gente tem uma área gigante totalmente focada nisso, em que a gente não pode usar o cavalo porque é um lugar aterrorizante, ele tá com medinho, e essa parte do jogo te obriga a jogar no stealth. Quem diria que a gente ia jogar um Souls-like no stealth, mano? E eu dou um ponto negativo pra essa parte do jogo justamente por não poder usar o cavalo. E aí você vai vir me falar que, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Demon Souls, não tinha cavalo, você tinha que ficar andando pelo mapa. Mas beleza, era uma coisa necessária porque o mapa te instigava a andar e descobrir. Nessa parte do jogo, não. Esse lugar, ele é muito aberto e muito gigante. E a exploração dele por não ter o cavalo torna muito demorado. Não só isso, a gente tem esses filhos de uma puta desses bichos que não morrem, e você é literalmente obrigado a ter paciência e esperar a hora de se esgueirar pelos matos pra então chegar na mansão. E lá nessa mansão a gente encontra o Midra, o Lorde da Chama Frenética. O Midra foi realmente um boss que me surpreendeu de verdade. Você entra na boss fight e encontra um velho totalmente fudido caindo em um pique, e logo depois tu se depara com uma cutscene bizarra em que ele começa a gritar porque ele tá tirando esse arco de runa fincado na cabeça, e logo depois tu se depara com um boss insano que quer te matar a qualquer custo. Partindo desse ponto, falando sobre bosses principais, porque o Midra não é um boss principal, eu começo falando sobre a Helena. A Helena é outro boss insano que você encontra seguindo o caminho principal da DLC, e essa boss fight ela é incrível em todos os aspectos. A gente tem um boss que é totalmente rushado e ela não para de te atacar, com uma estética incrível, tanto no cenário que me lembra muito Dark Souls 1, tanto os ataques dela por combar gelo e fogo, e eu acho que ela sim é o primeiro desafio da DLC, e eu não vou contar o Leão Dançante, que é sim o primeiro boss dessa DLC, porque ele não foi um desafio pra mim, eu achei a boss fight dele muito merda, eu não gostei. Ela é sim, então os efeitos bonitinhos, mas não é o tipo de boss que eu gosto, e eu não tive tanta dificuldade pra matar ele tanto quanto eu tive da Helena pra frente. Muito disso se leva pelo meu gosto. Sinceramente, eu prefiro bosses com essa estética mais humanoide do que esses boss gigantes, com exceção do Yorm Dark Souls 3, que ele é um boss muito foda. Ainda focando em boss, um pouco mais pra frente, a gente encontra o Messmer. Tu és maculado, ao que parece. Todos aqueles despojados da graça do ouro encontrarão a morte. No abraço da chama de Messmer. E o Messmer, puta que pariu, mano. O Messmer é um boss muito foda. Mano, eu acho que eu tô muito escuro, de verdade. Meu Deus, eu tô muito escuro. Caralho, transformou o cenário. Nossa senhora! O Messmer, puta que pariu, mano. É um boss muito foda. Foi um dos boss que eu mais curti. Ele é o meu boss favorito dessa DLC. Acho que de todo o Elden Ring. Esse é um boss muito foda. Messmer, o Empalador, um dos chefes mais marcantes dessa DLC. E ele é apresentado como uma espécie de guardião do Reino das Sombras, completamente devotado a proteger os segredos e a ordem desse lugar. E a figura do Messmer chama muita atenção porque ele é descrito como um Império também. Só que diferente do Miquella, ele não busca redenção ou um novo mundo. Ele tá totalmente tomado por uma devoção quase fanática à chama que consome esse Reino das Sombras. Durante a luta, o que mais se destaca nele é a forma como ele manipula essas serpentes flamejantes, que se enrolam no seu corpo e são usadas tanto para ataque físico quanto para golpe de fogo. E esse detalhe é simbólico porque em Elden Ring essas serpentes normalmente simbolizam algo corrupto, que é o que acontece com Raikard, o Senhor da Blasfêmia. No caso do Messmer, é como se ele fosse a encarnação do castigo do Reino das Sombras, um guerreiro divino que transformou em algo monstruoso para cumprir o papel que lhe foi dado. A própria presença dele parece funcionar como um contraponto ao Miquella. Enquanto Miquella busca libertação e um futuro alternativo, Messmer representa a prisão e a condenação do Reino das Sombras, alguém que não questiona, apenas executa com brutalidade o papel de guardião. E essa dualidade fica ainda muito mais clara na cutscene em que Messmer, consumido pelo fanatismo, clama a Marika. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light?
Essa fala não só reforça essa devoção cega à mãe dele, mas também mostra como que ele enxerga Miquella não como um salvador, mas como um erro, um ser que não merece essa graça divina. É uma síntese do contraste entre os dois irmãos. Um tá tentando criar algo novo à sua maneira e o outro tá preso à sombra e ao julgamento de Marika. E pra finalizar falando de boss, eu não poderia me esquecer do último boss, o boss mais filha da puta dessa DLC, Radan, o consorte de Miquella. Diferente do jogo base, que é claramente perceptível que ele tá totalmente fudido, aqui ele tá no seu prime, mano. Ele tá muito foda. Ele é muito forte, ele não para de te atacar por nada, velho. E esse Radan tem toda uma explicação, porque a primeira vez que eu cheguei nele não me fazia muito sentido. Ele tá no jogo base e tá de novo na DLC, só que agora como consorte de Miquella. E a DLC se passa em outro mundo, então pra mim, tipo, pô, surgiu muita dúvida. Por que que esse cara tá aqui? O que acontece é que Miquella, na sua tentativa de criar um novo mundo diferente da Ordem Dourada, ele precisava de um receptáculo, alguém forte, alguém que conseguisse carregar essa vontade dele. Então ele vai lá e escolhe o Radan, que já era um dos guerreiros mais fortes que existia naquele mundo. Só que a relação dos dois não é de igualdade. Quando você chega na segunda fase da luta, o Miquella aparece nas costas do Radan porque ele tá parasitando o corpo dele. É como se o Radan tivesse se tornado a casca, a carcaça física, enquanto a essência do Miquella manipula ele para realizar seus planos. O Radan que a gente conhecia já não existe mais plenamente. O que tá diante de você é um ser moldado pela vontade de Miquella. Essa fusão bizarra simboliza bem a ideia central dessa DLC. O suposto novo mundo do Miquella não é algo bom, algo benevolente. Ele abandona o corpo infantil, mas não deixa de usar pessoas como ferramenta para alcançar o que ele deseja. Ter Radan, um herói lendário transformado em seu consorte monstruoso, é a prova ideal de que essa redenção de criar um novo mundo bom vem acompanhada com uma manipulação e sacrifício fudido. Miquella talvez seja a mais pura definição de filho mimado e toda essa DLC representa isso. O objetivo dele é criar um mundo que não tem a regra da Ordem Dourada, mas no final quem vai mandar é ele. É uma puta hipocrisia. Mas essa DLC ela é muito bem feita, eu curti demais jogar a DLC. Ela tem coisas muito boas que são oferecidas pra gente, principalmente os bosses que são muito bem feitos, tanto em questão de história, tanto a luta nas boss fights. E realmente o que me intrigou é a parte de exploração, em que você realmente perde muito tempo pra descobrir um lugar. Às vezes você tem que dar uma volta num lugar, você tem que subir e depois descer. É um bagulho muito chato a exploração dessa DLC, mas ela no geral é muito boa. Esse foi meu vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu meu trabalho, se inscreve aí, dá um like. Então é isso, valeu!